Então tá bom. Então vamos lá. Trabalhando com vetores. Bem, tá falando uma série de coisas aqui. Tá perguntando primeiro se o A é igual ao B. E aí, o que você acha? Esses vetores são iguais, o A e o B? Lembra que o áudio é meio zoado, né? Já que tá no celular, ainda mais que parece que você tá sem fone. Então talvez eu não escute quando você responder, mas aí me diga, o A é igual ao B? Você acha que esses vetores são a mesma coisa? Não, Tu conseguiria me explicar o porquê que eles não são a mesma coisa? porque eles não estão na mesma direção. No mesmo sentido, isso mesmo. Eles É. estão na mesma direção porque eles são paralelos. Eles, vamos dizer assim, estão sob a mesma reta, eles são horizontais. Né? Então, se eles são horizontais, ou são verticais, ou estão na mesma diagonal, eles sim estão na mesma direção. É como dois carros na estrada, na BR, vamos dizer assim. Mas eles podem ter sentidos diferentes. Um carro pode estar indo para frente, outro está indo para trás. Eles estão na mesma direção. Aqui no caso que eu desenhei vertical, mas sentidos opostos. Então, cuidado com os nomezinhos, tá bom? Isso é meio chato, mas é fazer o quê, né? É o que é. Então, vamos para a próxima aqui, minha amiga. D igual a B. Será que D é igual a B? E aí, o que você acha? São iguais? Hum, não, Não. Por que tu acha que eles não são iguais? eu não sei exatamente, mas a seta do D tá no sentido contrário. Errado, eles são iguais. Eles não Ah, estão em sentidos contrários, minha amiga. Ó, tu estás a dizer que eles estão em sentidos contrários? Não, eles estão no mesmo sentido. Os dois apontam para a esquerda e os dois são horizontais, concorda comigo? Aí tu pode estar pensando assim, professor, mas um está aqui em cima e o outro está aqui embaixo. Não tem como eles serem iguais. Errado, eles são iguais, tá? A posição que eles estão não importa. Contanto que eles têm o mesmo tamanho, que é o módulo, a mesma direção, estão, vamos dizer assim, na horizontal, na vertical, né? Mesma direção. E eles apontam para o mesmo lado, esquerda ou direita, para cima, para baixo, etc. Então eles são o mesmo vetor, beleza? Tu pode afirmar que eles são tá. iguais. Da mesma forma que eu posso afirmar que, sei lá, o número 3 aqui em cima é igual ao 3 aqui embaixo, sacou? Beleza? Pegou a ideia? Uhum. Show de Sim. bola. Que bom, que bom. Vamos continuando. Tá caindo em todos os baits do teu professor aqui, cara. Cuidado na prova, hein? Tua prova é amanhã? É, Ai, ai, ai. Mas vai, vamos de boa, né? Temos uma aula inteira aí para tirar todas as tuas dúvidas. Por sinal, eu comecei por essa. Se tu quiseres fazer um outro problema depois, é só falar, tá bom? Eu sempre tá. começo do começo, porque quando o professor cria uma lista, ele sempre vai escalando o nível de dificuldade, né? Mas agora, se tens algo que tu queira ver com mais urgência, tamo aí, né? Tamo aí pra te ajudar, tá ligado? Então aqui é A e Uhum. C. E aí? Opa, desculpa, não é A e C, é A e E. E aí, o que tu acha desses vetores A e E? Eles são iguais? Ah, acho que sim. Sim, isso mesmo, pelo mesmo argumento que o D e o B eram iguais, perfeito, Uhum. verdadeiro. Não vou nem justificar, porque, né? Bem, já está justificado. A igual a menos B. Então ele está dizendo para nós que o A, esse vetorzinho A, seria igual a menos B. Aqui está o B. O A é igual a menos B? Ah, não, não sei. Sim, ele é O igual a menos menos B. B. O menos B é o B, só que invertido. Então, se o B está para cá, o menos B vai ser o B para o outro lado. Entendeu? Hum, É a mesma coisa, veja, é o mesmo módulo, ou seja, tamanho, mesma direção na horizontal, mas sentidos contrários. Ok? ok. Então o B ficaria igual ao A se ele invertesse o sentido. Né? A ideia é essa. Show? Acho que você pegou a ideia. D Uhum. igual a F. O que tu acha dessa afirmação tanto bizarra aqui? Não. Não, justamente, veja, o módulo dos dois é igual, porque eles ocupam dois quadradinhos, e é só isso. Como o vetor não é dado só por módulo, né? Também vale a direção e o sentido. Então, falso, bem falso. E agora ele está a dizer aqui, na F, que o módulo de A é igual ao módulo de B. E aí, o que tu achas? O módulo de A é igual ao módulo de B?
Eu não sei o que isso significa. Módulo você já viu algumas vezes, em toda a sua vida escolar. Módulo é o valor absoluto. É o valor, vamos dizer assim, se fossem números, seriam só os valores positivos, certo? Lembra disso? Módulos são só os valores positivos. Mas aqui no contexto da física, o módulo é nada mais é que o tamanho do vetor, tá bom? Então ele está te perguntando assim, o tamanho do vetor A é igual ao tamanho do vetor B? O que você acha dessa afirmação? Hum, acho que sim. Sim, os dois estão ocupando ali os seus respectivos dois quadradinhos, não é mesmo? Uhum. Então, verdadeiro, módulo é igual. Opa, coloquei um F de falso aqui porque já é 11 da noite onde eu moro, já é insano, né? Uhum. Tô meio maluco já. Bem, G e C, ele tá. Opa, G não, tô maluco mesmo. O módulo de A é menor que o módulo de C, é isso que ele está afirmando. Que aí, o que tu acha? Esse é o A, esse é o A, esse é o C. Ele está afirmando que o módulo do A é menor, esse símbolo de menor, né? Menor que o módulo de C. E aí, o que você acha disso? É certo. Certo, mano. Isso mesmo. Porque o A ocupa 2 e o C ocupa 3, né? Eu acho que era isso aqui dessa primeira. Muito bem. Bem, eu vou continuar, a menos que tu queira fazer alguma outra questão. Vou Não, não. continuar no pique aqui, beleza? Então vamos Uhum. para a próxima. Vamos para a próxima. Agora ele está falando aqui de, sei lá, está usando uma operação meio esquisita aqui. Vamos ver. Muito bem. Lembrando, operações com vetores soma vetorial, vetor resultante. Os vetores têm a mesma direção e sentido. Tá? A igual a 3n, B igual a 2n. Eu acho que ele está querendo que tu complete a frase ali, né? O vetor resultante da soma vetorial tem módulo igual a, e aí, você saberia fazer a soma vetorial desses dois vetores? Não. Veja, isso é preocupante, porque são dois vetores bem simples de trabalhar, tá? Tipo, tudo bem, né? Não tô aqui para julgar o que você não sabe, mas assim, provavelmente na prova essa vai ser a questão mais fácil, beleza? Então é bom tu ficar esperto. Ó, vetor B tá aqui, por exemplo, né? E o vetor A tá ali. No caso, a ordem às vezes importa aqui, né? Da mesma forma que somar negativo com positivo importa, porque às vezes tu vai ter uma dívida, às vezes não. Mas como os dois estão apontando para o mesmo lado, não vai importar muito, beleza? Eu desenhei o vetor B e agora eu vou desenhar o vetor A. Perceba que o vetor A ocupa 3 casinhas, né? Muito bem. Quando tu soma vetor, tu tem que lembrar que você tem que juntar a cabeça de um com o rabinho do outro, beleza? Tá vendo que eu estou juntando aqui a cabeça do B com o rabinho do A? É assim que se soma Uhum. vetores. Muito bem. E quem vai ser a soma, né? Nessa brincadeira toda, a soma vai ser o Big Boss aqui que surge. É o grandão. Já que os dois apontam para a mesma direção, tu tem que pensar assim: o B é a Bruna empurrando para a direita e o A é a Ana empurrando para a direita. Estão empurrando a mesma coisa, então somam-se as forças das duas, ok? Tu pode pensar em Uhum. força, tu pode pensar em qualquer coisa. Eu prefiro pensar em força porque pensar em vetor força é uma coisa assim bem intuitiva. Então esse aqui é o S de soma, tá bom? Então é a soma da força das duas apontando para a direita. Muito bem. Então o Uhum. vetor resultante da soma vetorial tem módulo. Ou seja, módulo é o valor numérico do vetor. Veja que o vetor A mede 3. Por que será, né? Porque ocupa 3 casinhas. O vetor B mede 2. Por que será? Porque ocupa 2 casinhas. Então, qual é o valor do módulo? Ou seja, o valor numérico do número da soma dos dois? Vai dar quanto? 5. 5, exatamente. O nosso vetor que eu chamei de S aqui mede, tem módulo igual a 5, em especial 5 newtons, que é uma unidade de força na física. Direção. Qual que é a direção do vetor roxo ali que surgiu da soma dos dois? Direção é sempre assim, horizontal, vertical, diagonal. Isso são direções, tá bom? É horizontal? Perfeito. Olha só. Horizontal.
E sentido, qual que é o sentido aqui? A gente já falou sobre sentido, né? Saberia me dizer? Ele mede 5, ele é horizontal, e o que mais tu caracterizaria ele aqui? Aponta para a direita. O sentido é para a sim. direita, beleza? Então, sentido direita. Belezinha? Sim. A ideia é essa. A ideia é essa, tá bom? Então, assim tu vai descrever os teus vetores. Módulo, que é o número que representa ele. Direção, que é na horizontal, na vertical, na diagonal, etc. E direita, que vai ser o sentido que ele aponta, né? Está apontando para a direita. Beleza? Sim. Então é isso. Cuidado para não confundir direção com sentido, né? Direção é o horizontal, vertical, diagonal. E sentido é direita ou esquerda, ou para cima ou para baixo, qualquer coisa assim, tá bom? Você pode também dizer, sei lá, que o sentido é nordeste, noroeste, sudeste, mas isso aí eu acho que o teu professor não vai ser tão avacalhado assim, né? As questõezinhas aqui tá bem humana, né? Tá bem humana. Poderia estar cobrando umas coisas bem insanas, do tipo seno, cosseno, tangente. Opa, só foi eu falar. Acabei de ver aqui. Pior que tem umas questões meio barra pesada aqui no fim da lista, cara. Ai, que medo. Sim, aqui as questões só isso. Aham. Bem, as questões que eu tô cobrando aqui são bem de boa comparada com as últimas, né? Mas vamos tentar chegar lá, né? A gente vai chegando aos poucos. Sim. Os vetores têm a mesma direção, porém sentidos contrários. Ele já deu a letra para nós aqui. O C aponta para a esquerda ou aponta para a direita, tipo um cabo de guerra, né? Mas o A é um pouquinho maior que o C. Muito bem, essa é a análise que a gente fez aqui. O vetor resultante da soma vetorial tem módulo igual a quanto, então, minha amiga? 5 newtons. Não, né? 5, ocorreu 5 aqui porque eles estavam se somando, estavam se juntando, apontando para a direita. Só que agora tem um cara que aponta para a esquerda e outro para a direita. Eles estão um contra o outro, entendeu? Eles têm um contra o outro. Assim, tu já vê um cabo de guerra rolando aqui, né? Essa é a questão. Então tu não pode fazer diretamente dessa forma, tá? Eles vão se subtrair aqui, tá? Uma aponta para a esquerda, outra para a direita e se anulam. É que nem tu ter negativo e positivo. Esquerda e direita é tipo negativo e positivo quando a gente está falando de sentidos, tá? Se tu continuar seguindo a minha regrinha que eu te falei lá, do cabeça de um no rabinho do outro, o vetor A é um vetor com três casinhas. Opa, desculpa, tô meio burro já. 3 casinhas aqui, esse é o vetor A. E eu falei que é a cabeça de um no rabinho do outro. Então eu vou pegar o C e vou colocar a cabeça dele no rabinho do A. Só que o C é um vetor no mesmo sentido que aponta para o outro lado, certo? Então vai ficar meio assim, beleza? Daí agora que vem o grande segredo aqui. Como é que você faz para descrever o vetor resultante, né? A soma dessas coisas? É sempre o rabinho do primeiro com a cabeça do último. O rabinho do primeiro está aqui, a cabeça do último está aqui. Por isso que a soma é esse cara que eu desenhei aqui embaixo. Claro, na prática ele está aqui, né? Em cima. Beleza? Essa é a soma. Percebeu? Porque grava o que eu tô te falando, isso vai te ajudar muito amanhã na prova. A soma de vetor é sempre a cabeça de um no rabinho do outro. E no final, para você dizer quem é o vetor resultante, você pega o rabinho do primeiro e coloca na cabeça do último. Que foi o que eu fiz aqui, beleza? Tá meio esquisito, mas isso aqui é a setinha do vetor. Então a nossa soma aponta para a direita, uma vez que o A é maior, né? Ele aponta para a direita, então a resultante teria que apontar para a direita. O A ganhou, certo? Foi para a direita. Mas o C aqui deu essa reduzida, né? Como se tivesse alguém atrapalhando aí o A levar as coisas para frente, beleza? Pegou a ideia? Então, ficou pequenininho assim. E aí, como é que você escreveria a resposta ali para mim? Então seria 1 newton? Módulo igual a 1 newton, beleza? Qual que é a direção? Direção horizontal. Isso. E sentido direita? Isso, tá vendo que o vetor tá apontando para a direita, né? Sim. Justamente porque o A é maior e tá apontando para a direita.
Beleza? Sim. Então O vamos... vetor que aponta para a esquerda, ele é negativo, É então? como se fosse negativo. Normalmente a gente considera negativo. Da mesma forma que a gente considera negativo para baixo, né? Quando tem para cima e para baixo. Uhum. Mas tu não precisa pensar em sinais aqui. Tu pode pensar simplesmente na compensação das coisas, né? Sobrou só a partinha vermelha ali, a ponta pode ter bem. Mas pensa como tu achar melhor. Pensar assim com negativo e positivo pode ser também. Os vetores têm direções perpendiculares, então uma aponta para cima e outra para a direita. Então imagina, né? Você vendo de cima assim pessoas querendo empurrar um sofá. Uma parte das pessoas empurra para cima e outra parte empurra para a direita. Eu acho que tu consegue imaginar que o movimento desse sofá vai ser na diagonal. Concorda comigo? Sim. Pois é. Bem, se a gente utilizar a regra do cabeça de um com o rabinho do outro, vamos começar aqui, ó. O A tem 3 casinhas, né? Beleza, então o A acabou aqui. Agora, cabeça de um no rabinho do outro. O B me parece ter 3 casinhas também, o tamanhozinho dele. Começa na cabeça, né? O rabinho do B vai na cabeça do A. E agora, como é que a gente vai descrever essa soma aqui? Olha só, não tá bem parecendo caracteristicamente aqui com um triângulo? É isso mesmo que vai rolar. A soma vetorial é sempre o rabo do primeiro com a cabeça do último. Ok? Uhum. Uhum. Então tá aqui, ó. E daí a cabeça do último fica ali na... Desculpa, a cabeça do resultante fica ali junto com a cabeça do último, beleza? Agora, diz pra mim, dá pra imaginar que seria isso, né? Imagina, de novo, tô empurrando um sofá ali. Um sofá meio anda na diagonal, pra cima e pra direita. Assim, é só olhar para esses vetores e imaginar, né? Pô, uma aponta para a direita, outra aponta para cima. É claro que sairia um vetor diagonal nessas direções. Concorda comigo? Sim. Isso. Então, essa parte do desenho é a parte mais fácil, assim, porque ela é bem intuitiva. Daí agora a pergunta é, olha só, o vetor resultante da soma vetorial tem módulo igual a... E aí, qual que é o módulo desse vetor? Ah, olha como eu fui burro, né? O B não mede 3, o B mede 4. Tá dizendo aqui que o B mede 4, tá vendo? Ah, Então, eu desenhei mal. Assim, continua sendo a mesma estratégia, né? O cara continua para cá, todas aquelas regras continuam. Cara, minha caneta essas horas me incomoda. Continua sendo a mesma estratégia, né? O B mede 4, o roxinho também, que vai ser a soma, tá aqui, né? Vamos chamar de S de soma. E agora ele está pedindo aqui, olha só o módulo, ou seja, só o tamanho desse vetor. E esse vetor tem a ver com um triângulo aí, né? sim. Tamanho, uma vez que nós conhecemos o tamanho desses caras aqui, pode ser dado por um teorema aí bem conhecido. Lembra do teorema? Pitágoras. Teorema de Pitágoras, exatamente. A soma ali é a hipotenusa, não é? E aí, você sabe calcular ali a hipotenusa, sendo que você tem os catetos? Calcular pelo teorema de Pitágoras? Lembra? Eu não lembro disso. Ixi, mas você passou tipo o 9º ano todo fazendo isso, né? Você não É, lembra que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos? sim, eu lembro, só que eu não lembro exatamente como fazer. Ah, tá. Bem, tem que fazer as coisas ao quadrado aí, né? Tem um monte de coisa ao quadrado. Beleza? Sim. E aí, será que você consegue encontrar para mim, então, com essa continha, qual é o valor do S? Isso é uma equação? Bem, sim. Você tem que encontrar qual é o valor do S aqui, beleza? Sim. Então, tu tens que resolver esses caras aqui e depois achar quem é o S, né? Sim. Se tu não gosta de chamar de S, chama de X, tanto faz, né? A letra aqui é a coisa que menos importa. Uhum. Beleza. E aí, quando você encontrar o valor do X ou achar que encontrou, você me fala. É.
Ficou S2 igual a 25. Então, não é S2, S ao quadrado, né? Mas tudo bem. Se você chama de S2, tá bom. S ao quadrado, X ao quadrado, tanto faz a letra, né? Já que você chamou de S2, eu vou chamar de coraçãozinho ao quadrado. Então, ficou 25, muito bem. E aí, qual deve ser o valor do coraçãozinho, o número, né, que eu vou colocar no lugar do coraçãozinho, para que este número ao quadrado dê 25? Ou seja, qual número ao quadrado dá 25? Se você não sabe isso de cabeça porque você esqueceu a tabuada, você pode pensar em raiz quadrada de 25, né? Sim. E aí, qual que é a raiz quadrada de 25? É 5. Isso, então significa que o módulo do vetor é 5. Beleza? O tamanho deste vetorzinho aqui é 5. Perceba que faz todo sentido do mundo, uma vez que você está somando os vetores, espera-se que a soma seja maior, né, do que aqueles que você está somando. Ok? Acho que está de boa, né? Está de boa aqui. Fizemos até um teorema de Pitágoras. Que legal. Então, muita coisa da matemática básica você vai usar na física. Vamos ver a próxima aqui. Olha só o quarto caso. O quarto caso é o caso que tem a regra do cosseno, né? A lei dos cossenos. Quando tu tens dois vetores assim meio tortos, né? Que não estão retos, como no caso anterior, eles eram perpendiculares no caso anterior, ou seja, 90 graus, retinho, né? Um com o outro ali. Né, o vermelho e o verde estavam retinhos. Agora não estão retinhos, estão meio tortos aqui, o A e o B, concorda comigo? Sim. Então, já que eles estão meio tortos, não dá para fazer o teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras ele só é feito em triângulos retângulos. Retângulo, né? Tem que ter 90 graus. Aqui não tem. Então você tem que fazer outra coisa. Você tem que fazer a lei dos cossenos. Que é tipo o teorema de Pitágoras, mas tem esse carinha aqui ainda, ó. 2AB cosseno θ. Ok? Sim. Então é meio que isso. Não, é exatamente isso. Então agora, bem, eu vou fazer essa conta aqui que ele está pedindo. Ele quer que a gente encontre o módulo do vetor resultante. Ele quer que a gente encontre a sominha, tá bom? Então, olha só como é que fica o desenho. Sempre tem que fazer um vetor que é paralelo a esse aqui, ó. Faz aqui um paralelo a esse. E aqui em cima um paralelo ao que está embaixo. Essa é uma coisa chamada regra do paralelogramo. Precisa saber os nomes, tudo, né? Isso é frescura minha. Mas é importante tu saber aqui que vai ser esse vetorzão aí no meio dos dois. Então vai ser um cara grande, né? A gente sabe que o F1 mede 60, de acordo com o enunciado. 60 newtons, a unidade de força. E aqui embaixo mede 80 newtons, é um pouquinho maior. Então a soma vai ter que ser uma coisa maior que 80, pelo menos. Né? É só jogar naquela fórmula lá. Ele chamou de R de resultante, né? E agora quem que tu vai colocar aqui? Os valores aí que ele deu, do A e do B, no caso, do F1 e do F2. Então, 60 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, mais 2 vezes 60 vezes 80, vezes o cosseno do ângulo entre eles. E olha só, o enunciado até falou. Ele falou que o cosseno de 60 é menos 0,5, tá? Mas isso tá estranho, o cosseno de 60 não é menos 0,5. O cosseno de 60 é mais 0,5. Acho que o teu professor colocou errado aqui, tá? Depois corrige ele. Fala pra ele, professor, você tava trolando a gente lá, até te corrigindo aqui, ó. Beleza? Então, show. Muito legal. Então agora é só fazer essa conta, né? Quanto que é 60 ao quadrado? Não sei. Mas eu sei uma coisa, 6 ao quadrado é 36. Certo? 360. 3.600. Porque tem dois zeros. Vai ficar tipo um zero de um 60, outro zero do outro 60, vai ficar dois zeros. Né? E a mesma coisa aqui com 80. 64 e dois zeros, perfeito. E agora aqui olha só, vamos pensar o seguinte, olha só. 2 vezes meio dá 1. Porque meio, eu sei que isso é uma matemática assim para tu que acabou de sair do ensino fundamental, meio chata de fazer, assim, essas coisas meio rápidas, mas a vida é assim, cara, tá bom?
0,5 é um meio. É tipo metade de R$1, né? 50 centavos, 0,5. Então, se tem duas metades de R$1, tem R$1 inteiro. Então, o 2 vezes 0,5 dá 1. Então, já matei os dois ali e não vou entrar na conta. Me parece que você tem um pouco de dificuldades em matemática básica. Então, seria interessante a gente fazer... normal. Ainda mais com a pandemia e tal. Normal a gente fazer... Seria bem legal a gente fazer pelo menos uma aulinha semanalmente, assim. Para, né, resolver esses probleminhas. Então, o que vai rolar aqui na última, né? Matei ali os dois, agora vai ficar aqui 60 vezes 80, né? 6 vezes 8, 48, né? E 2, 0. Então, olha só, sem precisar usar a calculadora, né? Agora, o que vai rolar aqui? Olha só, 3.600 mais 6.400 é 10.000. Porque, tipo, 36 mais 64 é 100, né? Então, sabe, vai fazendo as contas assim meio na enrolation. Se teu professor não deixar usar a calculadora, né, tu tem que jogar rápido nesses momentos. Então aqui vai ficar 100.000, beleza? Esquece os zeros, pensa só nos números da frente e depois põe os zeros. Vai ficar 10.000. Agora 10.000 mais 4.800 vai ficar 14.800. E aí, qual que é a raiz quadrada de 14.800? Eu não tenho ideia. Se eu pôr na calculadora, ela diz pra nós. Deixa eu pôr aqui. 14.800 raiz dá 121, mais ou menos. Tá bom? Certo. Ou seja, 121 newtons. Vamos ver se essa resposta faz sentido? Faz. Porque eu falei pra você que tinha que ser um pouco maior que 80, lembra? Não tem como a soma desses dois vetores dar menos que 80, né? Eles estão somando, se juntando, então tem que dar uma coisa maior, de fato deu. Então é uma dica para na hora da prova tu ver se tu vai errar muito grosseiramente ou se tu tem que dar uma revisada na tua conta. Veja se a resposta faz sentido, né? 121 faz muito sentido. Agora, se tivesse dado 1 milhão ou se tivesse dado negativo, seriam coisas que não faz sentido nenhum, beleza? Tá. Muito bem. Acho que tá de boa. Vamos para a próxima. Vamos continuar aqui. Só um segundo. Oh, meu Deus. Aqui eu achei legal essa conta aqui, hein? Será que você, só de bater o olho, consegue me dizer onde que a soma daria zero? Lembrando que essa ideia de que para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, coisas assim, se anulam, né? Se tu não pensa nisso, pensa num cabo de guerra, né? E aí, consegue me dizer onde você acha que daria nulo? Acho que o A. O A dá nulo, exatamente. A dá nulo, quem mais dá nulo? Me fala aí. O C? O C dá nulo, porque tem igual para a esquerda e para a direita, tem igual para cima e para baixo, perfeito. Aqui não dá nulo, né? Porque tem um para cima é maior que para baixo. É. E o D? O que você acha do D? Não sei. No idea? Acho No idea? não. Vamos pensar o seguinte, então, minha colega. Olha, de fato, um aponta para cima e um para baixo, se a gente pensar nas suas componentes verticais, certo? Sim. Um carinha ali aponta para cima, outro para baixo, então vamos dizer assim. Na vertical elas se anulam, o que é bem legal. Só que os dois estão apontando para a direita. Então, por exemplo, o cara de cima é um vetor de 2 para a direita, o de baixo também de 2 para a direita. Então, quando a gente somar os dois na direita, vai dar 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Oh. Muito bem. Você pegou a ideia. Então, nós temos 4 para a direita e temos 4 para a esquerda também. Se anulou. Percebeu? Aqui dá nulo. Sim. Ah, professor, mas a vertical, já falei, se anula, né? Porque um fica para cima, outro para baixo, se anula na vertical. E esse aqui, vai se anular? Sim. Sim, exatamente. Um tá na diagonal, outro também, só pro outro lado. E o último aqui, o F, o que você acha? Acho que sim. Então você caiu no bait do seu professor de novo.
Caiu, ó. Então, se tu pensar a componente horizontal desse aqui de cima, é esses 3 para a direita. Aqui embaixo também. 3 para a direita. Então, a hora que você soma estes 2, vai dar 6 para a direita. Pegou a ideia? Vai dar um vetorzão. Sim. Então, ele vai ser bem maior que o cara que está para a esquerda. Então, nesse aqui, não anula. Tudo bem? Muito bem, eu vou salvar isso aqui, que o arquivo está ficando enorme, já fizemos muita conta. Então, para não ficar feio, eu vou salvar já. E vou abrir um outro aqui. Muito bem. Agora, deixa eu pegar aqui. Ai, ai, ai. Muito bem. E aí, minha amiga, leia esse enunciado e me diga o que você acha que é o certo. A. Você acha que é A? Vamos ver. Quando a grandeza física é vetorial, para que ela fique completamente definida, vetorial, né? Ou seja, um vetor. O vetor é um cara que tem 3 características, como eu venho dizendo a aula inteira, né? É o módulo, a direção e o sentido. Daí você falou que para que ela fique completamente definida, devemos conhecer dela o valor, intensidade, módulo e unidade. Nossa, nada a ver. Né? Vamos lá. Vou desenhar um vetor para ti aqui. Não, eu falei errado. Aí Tu não acha que tem é E? sentido. Não tem, aliás, não tem direção. Tu acha que é E de estrada? É isso? Isso. Não, tá errado. Um vetor ele tem 3 características. Ali na E tem 4. Então não tem como. Beleza? Se bem que o teu professor comeu uma bola enorme aqui, eu tô achando. Porque ele colocou 4? Que desgraça é essa? Como assim unidade? Tá, a resposta é E. As opções que ele colocou, mas eu nunca vi isso aqui de unidade. De novo, tô achando que o teu professor ou tá inventando moda ou errou, tá bom? Porque quando a gente caracteriza um vetor, todo mundo, assim, 100%, nunca vi ninguém que nunca disse que uma das características é o módulo, que é o seu tamanho, tá bom? A direção, que vamos dizer assim, é a reta onde o vetor está, no caso aqui uma reta meio diagonal, essa é a direção. E o sentido, chuta quem é? É esse cara, que indica se está indo aqui para frente ou para trás, beleza? Sim. Então são essas 3 características. Agora, ele ter colocado unidade aqui é moda dele, cara. O professor deve ser aqueles, vamos dizer assim, eu acho que é aqueles professor de física meio filósofo, né? Sim. Meio good vibes, assim, cabelinho amarrado, barba, aí não, né? Daí inventa moda mesmo. Esse deve ser meio novo também, tô até imaginando que ele é meio novo. Porque colocar unidade aí, nunca vi um professor com mais de 25 anos colocar, cara. Isso é viagem dele. Módulo, direção e sentido, beleza? Isso caracteriza um vetor. Muito bem. Vamos ver a próxima aqui. Questão 3. Analisando 5 grandezas seguintes, temperatura, massa, força, deslocamento e trabalho, dentre elas terá caráter vetorial, ou seja, ele está perguntando qual dessas grandezas físicas aqui é um vetor. Se descreve com vetor, beleza? Ou seja, qual dessas grandezas aqui, para que você consiga descrever completamente, você precisa dar, além do valor numérico, a direção e o sentido. Ok? Sim. Vamos pensar cada uma delas. A temperatura aqui. Todas aqui, claro, precisa de um número para descrever. A pergunta é, vai precisar de direção e sentido também? Essa é a pergunta. E aí, temperatura? Temperatura, você precisa da direção e do sentido para descrevê-la? Não.
Não, né? Porque quando tu diz que tu tem 36 graus, tu tem 36. Não é 36 na diagonal, não é 36 para baixo, né? Nada a ver. Então, aqui não é vetor. E aí, a massa é vetor? Precisa de direção e sentido para descrever? Não. Não. Quando você diz a sua massa, eu tenho 50 quilos, eu tenho 40 quilos. Isso é um número, não é 40 quilos para cima, para direita, na vertical. Sim. Força, precisa de direção e sentido? Sim. Sim, de acordo com todas as contas que a gente fez hoje, precisa, porque a força não é só um valor. Beleza, 20 newtons, mas 20 newtons para onde? Nessa direção aqui? Beleza. Tá, aí sim, tem 20 newtons aí na diagonal. Muito bem, então, força, sim. Deslocamento. Deslocamento precisa de direção e sentido? Para descrever Sim. completamente? Sim, porque você pode dizer que você andou 20 metros, beleza, mas foi 20 metros para cima ou foi para a esquerda? Não sei, tem que explicar, sacou? Então, sim, deslocamento também. E trabalho, você já aprendeu trabalho na escola? Não. Não? Então viagem do teu professor ter colocado. E de fato, trabalho, né, não precisa, porque trabalho é um número só, mas quando tu chegar lá, tu vai descobrir. Então, aqui nas opções é força e deslocamento. Resposta A. Aí, ó. De boa, né? De boa, se cair uma dessa na prova, tá tranquilo, né? Sim. Que bom, que bom. Fico feliz. Vá com confiança na prova. Você teve aula comigo. Eu não sou qualquer coisa, não. Eu sou o professor número 1 do mundo já. Não tô brincando. Entra no Super Prof lá, tu vai ver 50 vezes minha cara lá. Tem que ir com confiança. Ninguém estudou quanto tu estudou pra essa prova. Eu tive aula com um cara que foi aluno do prêmio Nobel. Sabe o Stephen Hawking, aquele físico meio bugado, assim, que andava numa cadeira de roda que falava por ele? Então, meu orientador estudou com ele, por aí vai. Então, olha só, tô te ensinando aqui, vá com confiança na prova. Beleza, os vetores abaixo representam uma mesma grandeza vetorial. Beleza, então ele está dizendo que está somando as mesmas coisas aqui, seja deslocamento, seja força. Pense em força. Pense em força para ficar mais fácil. Ele está te perguntando aqui, classifique como F falso ou V verdadeira cada afirmação. Eu acho que você consegue responder essa aqui sem minha ajuda dessa vez. Vai respondendo, eu só vou marcando aqui, beleza? Sim. Então vá lá sem pressa, mas quando tiver a tua resposta, me fale. E aí, o que você acha da afirmação A? Verdadeira, falsa? É verdadeira. Opa, então me diz, pode falar. E a B, já sabe a B? Sim, é verdadeira também. Os módulos são iguais. Quando não tem a flechinha em cima, ele é uma forma de representar o módulo. Muito bem. E a C, verdadeira? Não. Não. Muito bem, porque o C aponta para o outro lado. E o D é verdadeira? Sim. Sim, porque se tu inverter o C, vai ficar igualzinho. E a E é verdadeira, é falsa? É verdadeira. Verdadeira, porque apesar do D estar na horizontal e o C na vertical, os dois têm o mesmo tamanho, módulo. Então essas barrinhas significam módulo. A F, o que você acha da F? Tá certo. Oi? A F é É verdadeira? verdadeira. Isso mesmo, show de bola. Porque apesar das direções serem diferentes, desculpa, os sentidos serem diferentes, o que nos importa aqui é o tamanho, então, porque ele falou do módulo, então é isso aí. E a G, o que você acha da G? Verdadeira. Verdadeira, pelo mesmo motivo da outra lá. E a H? E verdadeira. Verdadeira, porque um aponta para baixo, outro para cima, eles se anulam, né? Como tu ter R$ 2 e ter uma dívida de R$ 2, tu fica no zero. Isso aí. Poxa, que legal. Tu não tinha tentado fazer essa lista antes, não? Não. Poxa, que bom que a gente teve essa aula, então, hein? Senão você estaria em maus bocados, mas pelo menos agora você está conseguindo fazer tudo.
Beleza, olha só, eu fiz uma conta igualzinha a essa agora há pouco. Então, o que eu vou te fazer? Olha só, eu vou te enviar o print screen exatamente dessa parte da conta que eu fiz, tá bom? Para que você simplesmente bata o olho e tente fazer, pelo menos tentar fazer a primeira ali, tá? Sua primeira já tá bom, já, ó. Tô te mandando no zap. Bem que tu tá no celular, né? Então fica ruim de ficar voltando e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei se tu tem essa folha aí contigo, acho que não, mas eu vou colocar aqui, o teu olho é bom, né? Tu é novinho ainda, então tu consegue enxergar isso aqui, porque eu já não consigo mais enxergar direito, e eu nem sou tão velho assim. Ó, beleza? Então essa foi a conta que eu fiz, tá bom? Eu só tô colocando aqui para tu usar como exemplo para conseguir fazer a A, beleza? Tá. Quero que tu faça a A, tá bom? Foca na A. Então, tu tem que usar essa equação que tá minimamente pequena aqui, mas eu vou escrever ela aqui, tá bom? Para que fique melhor. Bem, eu já vou fazer isso aqui porque eu sou um professor muito legal. Tá bom? Daí quando tu chegar, né? Bem, interprete o problema, né? Tente entender o que está acontecendo, olha a situação, olha os números. Quando chegar na resposta, você me fala quanto deu, beleza? Tá, Sem pressa, faça para fazer com convicção. tá bom. A seria 338 newtons?
Me diga você, essa resposta faz sentido? Porque um dos vetores que você está somando é 16 e o outro é 14. Como é que a soma de um cara empurrando com a força de 16 e o outro de 14 vai dar 300 e pouco, né? Nem se fosse o Goku empurrando. Você tem que fazer a raiz quadrada, provavelmente, né? Acho que faltou isso. Chegou a fazer a raiz quadrada? Sim. Sério? Então tá bem errado as coisas aí. Vamos ver. 16 ao quadrado deu quanto aí pra ti? Se tu não sabe e tu não tiver calculadora na hora da prova, eu vou te ensinar uma dica muito monstra. Olha só. 16 vezes 16, certo? Concorda comigo que 16 é 10 mais 6? Sim. Pronto. Olha só quem tu vai fazer agora. Né? Ó, 16 vezes 16. Só que eu escrevi com 10 mais 6 vezes 10 mais 6. Tu vai fazer o chuveirinho. 10 vezes 10 dá 100. 10 vezes 6 dá 60. 6 vezes 10 também dá 60. 6 vezes 6, 36. Então vai ficar 100 mais 2 vezes 60, que é 120, né? Então vai ficar 220. 220 mais 36, 256. 16 ao quadrado, 256. Beleza? Deu isso. Tá bom. 256, só que ainda tem todo o resto das contas ali para nós fazer. Pegou a ideia? Curtiu a ideia do chuveirinho aqui? Não sei se seria mais difícil. Poxa, mas fazer aquela conta lá que quarta série é complicado, cara, né? Não tem mais tempo de fazer essas coisas aqui. Tem que fazer o estilo adulto aqui de fazer conta, né? 14 vezes 14, o que é isso? É 10 mais 4 vezes 10 mais 4. É porque 14 é 10 mais 4. Então, de novo, vai fazer o chuveirinho. 100, 40, 40, 16. Então vai ficar 180 mais 16, 196. Opa, 196. Mais duas vezes quem? Duas vezes o 16, vezes o 14, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que de acordo com o enunciado é 0,5. Ok? Então eu não sei o que tu perdeu aí no caminho, mas eu acho que tua resposta é bem doida. Daí vai ficar aqui de novo aquela mesma história que eu te contei, que o 2 vai matar o 0,5, porque 2 vezes 0,5 dá 1. Daí vai ficar 256 mais 196. Eu de fato posso até fazer essas contas, né? O problema é que meio chato, né? Mas quanto que é 16 vezes 14, né? Também daria para fazer daquele jeito meu lá, mas como eu tenho que terminar por aqui logo logo, vai ficar, olha só, 256 mais 196 mais 224. Acho que você errou alguma conta bem errada aí, tá? Mas até agora tá assim. Sério? Poxa. Sim. Mais. Ai, cara, minha calculadora. Mais 196, mais 256. Isso ficou 678. Eu botei 676. Não, tudo bem, isso não vai fazer diferença, tá? Agora fazendo a raiz quadrada deu 26, tá bom? Deu mais ou menos 26. Então acho que tu errou na raiz quadrada, como eu havia imaginado. Beleza? Isso. Provavelmente é isso. Não tem muito jeito, tá? Raiz quadrada é isso mesmo. Não tem muito o que fazer, é jogar na calculadora e descobrir a resposta, beleza? Sim. Daí não sei se tu vai poder usar a calculadora na prova, provavelmente não. Daí eu recomendaria que você fatorasse o número, né? Fatorar é como a gente resolve quando não tem a calculadora. Vai dividindo, isso ajuda a escrever de uma forma mais limpa aí a sua resposta. Não deixa mesmo raiz de 600 e pouco ali, e é isso. Beleza, minha amiga? Beleza? Deu para aprender alguma coisa? Sim. Então tá bom. Espero ter ajudado. Tomara que você vá bem na prova amanhã. Amanhã leia com bastante atenção todas as questões. E só depois de ler todas que comece a fazê-las, tá bom? Tá. Isso ajuda bastante na hora da prova. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tchau.